Então, quando você enfrenta uma situação que você não vê que foi concluída como deveria ser, isso é triste, né, Camila? É triste, né? Teve um episódio que marcou muito a minha vida. Eu tinha, acho que 3 meses ainda de Sim. conselheira até lá. Eu estava engateando, aprendendo coisas que eu achava que nem filme. Coisas, aliás, corrigindo, coisas que eu nunca tinha visto nem em Em filme, filme. né? E era um plantão, uma professora, diretora de uma escola, de um CME, ligou para mim muito desesperada. E eu me desloquei até aquele CME e ao me deparar era uma criança de 3 aninhos que não conseguia ficar sentado, reclamava de dor no bumbum, né? E quando ele foi ao banheiro, infelizmente, ali tinham substâncias orgânicas, né? Rapaz. Então, é um caso que me choca, É uma que me tristeza. emociona muito, porque quando você vê um caso de abuso como este, né, não foi um estranho que entrou na casa, não foi um desconhecido, né? Você tem que, de fato, suspeitar logo do pai, do padrasto, do irmão, de um primo, É de mesmo. alguém. E no fim dessa investigação forense que ocorreu, né, era o próprio pai da criança, Rapaz. né? Então a gente fica assim, eu na hora fiquei, Senhor, eu não vou aguentar, eu não tenho estrutura. 3 meses só, né, 3 Camila? meses, eu não vou aguentar isso, Um caso desse, mas Camila, 3 meses, 10 anos, isso mexe com qualquer pessoa, né? com certeza, até hoje marca muito, marca outro, um adolescente, 15 anos, né? E ela chegou na escola, foi o dia que ela resolveu, assim, romper com o ciclo de violência na vida dela. Sim. E também era o meu plantão, parece que eu tinha, assim, um chama para esses casos, né? E o diretor ligou para mim, essa adolescente já fazia uns dias que não ia para a escola e apareceu muito chorosa e tudo, precisando mesmo de um socorro. Então, quando ele ligou, falou a idade, falou as características como ela estava, eu digo, com certeza essa menina foi abusada sexualmente. E aí eu pedi para conversar com ela, não na sala da direção, porque retrai um pouco o estudante, né? Sim. Geralmente o aluno, quando vai para a sala de um diretor, ele vai para levar talvez uma bronca, né? O pai e a mãe ser chamado, enfim. Isso. Então eu quis falar na sala de aula, né? Um ambiente que ela se sente familiarizada, mais à vontade e tudo. E aí ela me revelou que o próprio pai abusava dela e não queria mais voltar para casa. Eu disse, não, nem que você quisesse, eu deixaria. A gente agora precisa cuidar dessa história, a gente precisa ir mais a fundo, então nós vamos ter que ir ao ITEP. Né? Eu me comovi muito, porque de fato precisava de uma urgência. Né? Então Isso. nós fomos à Delegacia da Criança e Adolescente, a DCA, em seguida nós fomos até o ITEP. E o que mais me chocou, Alice e Jéssica, foi que a médica, né, a legista, ela me chama e ela fala, conselheira, olha, não existe rompimento de ímen nessa adolescente. Então, eu pensei na hora assim, nossa, então ela mentiu, né? Sim. Como é que pode? Mas quando ela suspirou, porque até ela ficou, ela disse, mas infelizmente o orifício anal já está totalmente rompido. Então, É uma tristeza. você saber que o próprio pai faz, né, com a filha. Isso. E foi um outro caso que me causa assim, arrepio na alma, né? Porque na hora você tem que passar um ponto de equilíbrio. Tem que né? passar um ponto de equilíbrio. Você quer Você gritar, tá ali você como uma quer coluna para aquela pessoa, uma né? coluna, né? Camila? E meu tempo todo era assim, Senhor, me dê graça, me ajude. Espírito Santo de Deus, me dê sabedoria, como eu devo agir. Isso. E aí foi quando a gente descobriu onde a mãe dela morava, em um outro estado. E aí eu entrei em contato com o conselho tutelar daquele município, daquele estado. E os conselheiros, olha, de pronto, sabe? Porque como é segredo de justiça, a gente não pode estar falando, Isso. mas foi um caso que me marcou a presteza dos conselheiros. É uma irmandade mesmo, né, Uma Camila? irmandade, né? Colega, estamos descendo agora para Natal. Vamos varrer. Quando eu liguei, era 2 da tarde. E aí o conselheiro disse, nós vamos varrer agora a cidade, em busca da mãe dessa menina. 2 horas em seguida ele ligou, já estamos com a mãe, estamos descendo agora para Natal. Pronto, e graças a Deus ela foi embora com a mãe e a direção perguntou, e quando o pai chegar aqui desesperado atrás da filha, eu disse, pede para ele ir para a delegacia, fala que a delegada quer falar com ele. Pronto. Que ele nunca mais vai perturbar vocês, ele já vai entender o que aconteceu. Isso. E foi isso de fato que Que aconteceu. aconteceu, né? É. E graças a Deus o conselheiro foi, de fato, um anjo. Foi, né, um Camila? anjo, sem asa na vida sem asa na vida adolescente. dessa menina. Isso, E a gente precisa cobrir esses guerreiros de oração, muito. apresentar a vida deles para que Jesus guarde, para que Jesus os proteja, porque eles também enfrentam muitos perigos, né? Tem caso até de ataques, né, Camila, que os conselheiros tutelares Não é tão sofrem. valorizado Tem como de deveria, né? homicídio, De né? homicídio Temos e- conselheiros que foram mortos. Aqui no estado tivemos em Tangará, Isso. conselheiro fechando a sede do conselho na porta de casa. Isso.
Temos a chacina de Porção, onde morreram 4 Que repercutiu, conselheiros. não foi, Camila? Repercutiu muito. E muitos outros por aí afora, né? O conselheiro, o escudo dele é o Senhor. Ele não tem protetor, né? De colete à prova de bala, nada disso. Verdade. Então a gente precisa orar muito por eles. E pegando um gancho no que a Camila falou nesses casos, para as pessoas que estão nos assistindo agora, eu sei que esse podcast tem um alcance, tem um amigo meu que já mandou mensagem aqui de Fortaleza, Jéssica, o pessoal lá de Messejana, tem um pessoal aqui que está assistindo lá de Goiás, tem outros amigos meus aqui de Brasília, e às vezes a gente não consegue compreender numa luta como essa um propósito, mas o apóstolo Paulo, ele escreve na segunda carta a Coríntios, no capítulo de número 1, versículo 2 e 3, Paulo diz que o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de toda misericórdia e o Pai de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Aleluia. É nessas dificuldades que nós devemos se aproximar de Deus. É verdade. Né? Porque Deus é aquele que tem a capacidade. O conselheiro cuida dessa parte física, mas essa parte espiritual, essa alma ferida, ela precisa ser tratada por Deus. Para que mesmo a gente sabendo que é muito difícil, mas para que Deus cure do trauma do rancor, do ódio, né, daquele ressentimento no coração. E esse tipo de tratamento é só Deus que pode nos consolar com as suas consolações. Isso. Para que nós, Paulo continua dizendo, para que nós possamos consolar outras pessoas que passaram pelas mesmas tribulações que nós. E que a gente venha a ser instrumento de Deus, para que da mesma maneira que a gente foi consolado por Ele, a gente possa consolar. Então, às vezes, Deus permite. Verdade. Não na sua vontade diretiva, mas na sua vontade permissiva. Às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam, Deus permite que algumas feridas sejam feitas, e essas feridas que Ele permitiu, Ele mesmo trata. Aleluia. E da mesma maneira que a gente foi tratado por Deus, Deus vai nos usar como instrumentos dele para tratar outras pessoas. Né? Então, aqueles que estão assistindo esse podcast, que está passando por algum momento de dificuldade, de luta, né? Algum momento difícil, de vento, de deserto, de prova, de tempestade, saiba que quando o Senhor permite isso, é para que você cresça nele. Aleluia. E ele vai lhe fazer um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Glória a Deus, é para isso que Deus nos chamou, para que a gente seja essa ponte dos céus até a terra, para que a gente seja instrumento dele para as pessoas que estão precisando de um abraço, estão precisando de uma palavra, de um acolhimento, de um aconselhamento. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar a todos os conselheiros tutelares, ao qual nossa vereadora, hoje vereadora, mas por 10 anos foi conselheira tutelar, mas essa alma de conselheira ainda está aí dentro, né, Camila? Tá, você sempre cuida, sempre fala, para na rua, conversa com o povo, então é isso que eu acho interessante e que Deus continue abençoando a senhora.